essa definição do Martyanov, ela dá conta do grande jogo militar, que é uma operação de polícia, especialmente em relação aos neonazis. É o batalhão Azov, são os caras do Private Sector, são milícias irregulares trabalhando para oligarcas. Esse povo todo, basicamente neonazis. E são neonazis mesmo, isso está mais do que provado com fotos, vídeos, depoimentos de, como é que chama, civis em várias cidades, vilarejos, aldeias, etc., explicando que eles não podem sair nem para lugar nenhum porque eles estão sendo usados como escudos humanos pelos batalhões, especialmente do Azov. E a desmilitarização, que é um processo que já está quase no 80%, segundo o Ministério da Defesa russo, entre ontem e hoje, eles falaram 80% está completamente dizimado. E os 20% que faltam estão nessa situação que a gente estava conversando alguns minutos atrás. Eles estão isolados, sem comunicação, e eles só têm duas possibilidades: ou se entregar ou serem completamente depois destruídos pela aviação russa, que nem entrou em combate pesado ainda. O que a gente está vendo de forças russas no terreno, tanto, mesmo nessa pinça gigantesca, que já equivale a mais do que o território do Reino Unido, que já é controlado pelas forças russas, é 10% das forças deles. Eles têm brigadas e mais brigadas do outro lado da fronteira, na Rússia, só esperando, se houver uma ordem do Gerasimov ou do Shoigu. Avança. Eles ainda têm território russo esperando para ver qual é a sequência a partir de agora. E aí a outra das conversas principais que a gente tem já há 2 semanas, até onde vai? Ninguém sabe. Porque o Putin especificamente deixou no ar. A desmilitarização, se for completa, significa acabar com o exército ucraniano. Completamente. Já conseguiram 80%. O Pepe, nesse cenário... Peraí. É importantíssimo acabar isso. E, como é que chama? E a desnazificação... Isso não é um processo que você vai conseguir em 2, 3 semanas e não é um exército que vai conseguir. A desnazificação tem que ser operada pelos próprios ucranianos. O problema é que, nos últimos 8 anos, desde o Maidan em 2014, a cabeça deles está completamente lobotomizada, como a cabeça das ditas esquerdas ocidentais, pela propaganda americana, que vendeu para eles a ideia de que todos os russos querem vir aqui para te matar. O que é um absurdo, porque até 2014 eram povos irmãos. E se você vê a história, eram povos irmãos. Se você volta até o século XI, você vê que eram povos irmãos. Por aí vai. Ou seja, mas como a gente sabe, o sistema americano de propaganda ignora completamente história, para não falar de geografia. Então isso não pode entrar no debate de jeito nenhum. O fato de que Rússia e Ucrânia são basicamente quase a mesma grande nação, com variáveis. Por exemplo, na minha coluna, que não saiu ainda, eu mandei, mas problema, talvez só saia hoje à noite ou amanhã, eu cito um romance que acho que foi traduzido no Brasil, do Mikhail Bulgakov, The White Guard, A Guarda Branca. Esse é um romance absolutamente extraordinário para você entender Rússia e Ucrânia, especialmente Ucrânia. O Bulgakov demonstra, entre outras coisas, no romance, de que quando a Ucrânia tentou se configurar como uma nação, logo depois da Revolução de 1917, entre 1918 e 1920, as cidades que fariam parte do novo Estado nem eram ucranianas. Exemplo, Mariupol, Odessa, Kharkov, Nikolaev, todas cidades que agora vão voltar à influência russa e são cidades de maioria absoluta de russófonos. Isso é sem ter essas informações históricas presentes, é impossível você fazer uma análise do que está acontecendo agora. E é isso justamente que não interessa à mídia do Otanistão. É você colocar tudo num contexto histórico, geopolítico, geoeconômico, falar do golpe de 2014, que é a mesma coisa que você tentar entender o Brasil hoje sem falar do golpe contra a Dilma em 2016. É um equivalente por alto, mas dá uma ideia para vocês. Claro. Está no centro do diálogo. Entende? Mas isso você não vai ver em lugar nenhum.
Então, você tem que fazer a retrospectiva, pelo menos desde 2014, para explicar para esses, digamos, leitores informados através do Ocidente, por que a gente chegou a esse ponto agora. E tem alguns americanos que estão tentando fazer isso. O John Mearsheimer, professor da Universidade de Chicago, ele teve um debate esse fim de semana que ele fez com o nosso amigo Ray McCover, justamente, que estourou na internet, porque é sensacional. O Mearsheimer é uma perspectiva dentro do sistema. Ele fala a linguagem do establishment, com a terminologia do establishment. E o Ray é um dissidente clássico. Ele fez, por exemplo, se vocês virem o filme, o tape no YouTube, o Ray faz como é que chama? Um breakdown das datas antes do golpe do Maidan em 2014 e antes do início da Operação Z. Didático mesmo, didático. Ele bota mês por mês o que aconteceu. Sem você ter essa cronologia, é impossível você saber por que o que aconteceu em 2014 veio desembocar no que está acontecendo entre fevereiro e março desse ano.